Semana passada, ou retrasada, né? Nós paramos na primeira parte do verso 13 e aí estamos chegando ao final, né, do livro de Abacuque. Vamos fazer a leitura, né, desse texto, do verso 13 ao verso 15, e depois vamos orar. Diz assim: Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marcha com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram meus lábios, entrou podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que me acomete. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto para instrumentos de corda. Vamos orar, fechar os nossos olhos e orar ao Senhor. Senhor, queremos mais uma vez, ó Pai, pedir a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua iluminação nas nossas mentes, para que com a Tua palavra o Teu Espírito Santo esteja falando ao nosso coração, esteja, Senhor Deus, completando às vezes muitas lacunas que ficam na nossa vida, por não entendermos, Senhor Deus, a Tua palavra, por não conseguirmos fazer algumas associações, mas que essas associações possam ser feitas agora em nosso coração, pelo Espírito Santo, aplicando essa palavra na nossa vida, Pai. Tem misericórdia da Tua igreja, Senhor Deus. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Sustenta-nos com a Tua palavra, Senhor Deus. Senhor Deus, faz com que a Tua igreja possa florescer, ó Pai, de dentro para fora, Pai. Que possamos, ó Senhor Deus, ouvir a Tua palavra e que essa palavra possa nos impactar, Pai. Que essa palavra possa mudar o nosso coração, mudar a nossa vida, que ela possa transformar, ó Senhor Deus, e assim esteja nos constituindo, nos formando a imagem de Cristo. Fica conosco, Senhor Deus, nos faz aprender com a Tua palavra e esperar, ó Pai, no Senhor. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Na última exposição que nós fizemos, nós vimos que o panorama geral desse poema, desse cântico, é a vinda de Deus para o seu povo. Seria a resposta de louvor, adoração, na oração de Abacuque, entendendo os propósitos de Deus e antevendo já essa sua vinda para a salvação do seu povo. E nessa salvação, ele manifesta a sua glória na criação, como nós temos visto, para trazer libertação a seu povo. Nós vimos também que a salvação trazida por Deus é sempre acompanhada da destruição dos seus inimigos. Tendo nessa linguagem, na linguagem usada aqui, caracterizando os atos salvíficos de Deus e o seu modo de operar para a salvação do seu povo, tanto no passado quanto na expectativa dessa linguagem para o futuro. Vimos lá a questão do presente, do indicativo que ele usa aqui na tradução, dando a ideia de alguma coisa que o Senhor fez e irá fazer. Nesse verso aqui, nós temos descrito que Deus vem salvar o seu povo com o seu ungido. Tu sais para a salvação do teu povo, para salvar com o teu ungido. Nós vimos isso na tradução no original, tem essa ideia. E aqui nós temos descrito
que Deus vem salvar o seu povo com esse ungido. E que esse ungido aí tanto se refere a Ciro, bem como a Cristo. Enquanto um servo ungido restaura, no caso de Ciro, o povo num sentido político geográfico limitado, o outro servo ungido restaura o povo no âmbito redentor mais pleno. E por que isso? Porque Ciro, em seu caráter libertador, ele exemplificava uma qualidade do Messias, que é Cristo. E aí você tem lá em Mateus capítulo 1, 21, quando diz assim a respeito do Senhor Jesus: ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. E aí nós vimos que nesse capítulo, o profeta entende que depois de haver julgado o seu povo, pelas mãos dos caldeus, ele, o Senhor, executaria o juízo, seu justo juízo sobre esses homens, sobre eles. E que para isso, para trazer salvação por meio do seu ungido, e é isso que nós vamos desenvolver agora, ele fere o telhado da casa do perverso. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar com o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres todo o fundamento. Apesar dessa tradução aqui não ser de todo descontextualizada, uma tradução mais clara desse verso seria: tu esmagas o chefe da casa do perverso, pondo a descoberto desde o fundamento até o pescoço. Embora essa tradução, essa linguagem seja saturada de recordações dos livramentos de Deus no passado, o profeta está olhando para uma ação futura. Deus esmagará o chefe, e a palavra aí é rosh, cabeça no original, o cabeça da família do perverso. A imagem aí de esmagar, pode ser interpretada, desculpem queridos, eu estou por causa do ar-condicionado um pouco afetado. Essa imagem de esmagar, ela pode ser interpretada por sua ligação com a figura de desnudar e despir o fundamento, ou seja, ele vai esmagar a cabeça do chefe, ou seja, ele vai desnudá-lo, ele vai despí-lo, ele vai lançá-lo ao chão. Essa é a ideia. E aqui o profeta tem em mente a família do perverso, que tem um chefe estabelecido com o propósito de liderar essa família em oposição ao povo de Deus e aos propósitos redentores do Senhor. E com essa linguagem, preste atenção em mim aqui, e com essa linguagem nós remetemos ao Gênesis, capítulo 3, verso 15. E as coisas que são descritas posteriormente a essa revelação, ou seja, a palavra de Deus, quando ele diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse cabeça que a gente vê aqui, ele é o principal objeto da ofensiva do Senhor. Deus esmaga esse líder principal com as próprias lanças, ou seja, com o seu próprio poder. Ele diz assim: transpassa a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. É com o próprio poder dele que ele será destruído. E nós vemos isso na história bíblica, no desenvolvimento da revelação bíblica. Abra Números capítulo 24, verso 17. Imagens referentes a essa destruição, antecipando essa destruição. Nós vemos isso quando Jacó se destinou a ferir as têmporas de Moabe. Números 24, 17. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto.
Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Jael, lá em Juízes capítulo 5, verso 26, rachou a cabeça de Sísera. E ali no canto de Débora ele diz assim: a estaca estendeu a mão, e ao maço dos trabalhadores, à direita, e deu golpe em Sísera, rachou-lhe a cabeça, furou e transpassou-lhe as fontes. E quando nós olhamos esse texto e essas menções desses homens que se opuseram como cabeça, como líderes contra o povo de Deus, e nós vemos esses homens sendo destruídos da forma como são destruídos, apontam para essa profecia que apontava para Cristo. É como se fosse algo cíclico, né? Que apontasse para algo mais à frente, que também teria esse mesmo caráter, se levantando contra o povo de Deus. Abra Salmo 110, versos 5 e 6. Olha o que o texto da Escritura vai dizer. O Messias esmagará a cabeça de muitos. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáver, esmagará cabeças por toda a terra. A palavra de Deus está dizendo, está nos mostrando aqui que o Senhor vai destruir aqueles que estão à frente dos seus inimigos, o cabeça desses inimigos. E nessas descrições, ou nesses livramentos do juízo de Deus com relação ao seu povo, na história da Escritura, na história da revelação, aponta para isso. Perceba aqui no verso 13 que há um contraste entre o ungido que prossegue na realização da salvação do seu povo e o chefe dos perversos que oprime o povo de Deus. Tu sais para livramento, para salvamento do teu povo, feres o telhado da casa do perverso. E essa história aqui é descrita em termos de um completo despir, pressupondo aqui a eliminação por baixo de toda a sua força e sustentação, tirando todo o seu fundamento. E essa linguagem aqui aponta para a extensão desse ataque, indicando uma completa e total destruição. E aí eu me lembro daquele texto do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 15, o último inimigo a ser destruído é a morte. Mas perceba aqui no transcurso da exposição da oração de Abacuque, ele diz assim: transpassa a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Ele, no verso anterior, ele diz que ele vai exterminá-lo, vai tirar todo o fundamento, vai destruir completamente. E como ele vai fazer isso? Com a sua própria força, ou seja, com a própria força do inimigo. Transpassa a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças. Percebam a ironia desse processo de destruição completa desse inimigo, intensificada agora pela notificação da sua autodestruição. Ele vai destruir a si mesmo. O inimigo se autodestrói. E dessa forma, com esse modo distintivo de operação, o Senhor garante que o inimigo de seu povo sofra as mais severas humilhações. E aí você vê a natureza do pecado. A natureza do pecado. Porque você vai perceber aqui um comportamento em que o próprio mal, agindo por meio das suas forças e do seu poder, vai trazer destruição sobre si mesmo. No momento que ele avança e oprime o povo de Deus, essa força que ele exerce
vai se voltar contra si mesmo. E aí você lembra o caráter do pecado. O salário do pecado é a morte. E quem peca traz sobre si a própria morte, a própria destruição. Abra o Salmo 27, verso 1 e 2. Olha o que o texto vai dizer. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Quando nós olhamos esse texto aqui, nós não podemos tratar esse texto de uma forma pessoal, né, como muitas vezes são usadas, né? Nós estamos sendo injustiçados no trabalho e alguma coisa assim, alguém se levanta contra nós, né? E aí a gente transfere essa linguagem para aquela pessoa, né? Na realidade, queridos, nós estamos nesse mundo para trazer vida, né? E quando alguém se levanta contra nós, tá? E eu estou falando de se levantar contra nós por causa do Evangelho, né? Por causa da palavra de Deus, por causa da nossa fidelidade. Eles mesmos, tá? Eles mesmos serão freados. Eles mesmos estão trazendo destruição para si. Por mais que muitas vezes você possa aplicar isso na vida pessoal, nós não podemos olhar isso no âmbito das nossas relações, pura e simplesmente, mas o que está por trás disso, porque a palavra de Deus diz o quê? Que a nossa luta é o quê? Contra o sangue, não é contra o sangue, contra a carne, mas é contra principados e potestades. Tá? Todo poder, toda maldade, toda vileza que se levanta contra a igreja de Cristo, e a igreja de Cristo vai sofrer por causa disso. Percebam o que nós estamos vendo aqui, né? Apesar de ser vindo da mão do Senhor, e tudo vem da mão do Senhor, mas como um justo juízo de Deus, ou seja, Israel pecou, está passando por isso, tá? E a atitude daqueles que foram juízes, né, na vida de Israel, tá? Eles não temeram, eles não tiveram misericórdia, eles extravasaram toda a sua pecaminosidade, e por causa disso, o juízo de Deus vem. Haja vista aquela descrição do capítulo 1, do verso 12 até o verso 17, o questionamento de Abacuque: como é que nós vamos ser julgados por uma nação que é pior do que nós? Como é que isso vai acontecer? E até ele entender que o Senhor estava mostrando para ele aqui, o que nós percebemos que o capítulo 3 vai demonstrar isso de forma precisa. E assim nós estamos vendo o poder de Deus se manifestando. Porque quando uma pessoa se levanta contra o Senhor, contra o povo de Deus, eles vão tropeçar. Eles vão tropeçar e vão cair. E nós não podemos olhar dessa forma como pessoal: a pessoa mentiu, fez isso, fez aquilo outro, e ela vai se dar mal. Não necessariamente. É lógico que a verdade e o juízo vão se estabelecer no momento certo, conforme a vontade do Senhor. Mas o propósito com tudo isso na vida dos homens é que eles vejam a nossa luz e glorifiquem ao Senhor. Porque na nossa perseguição, o Evangelho será proclamado e será um elemento a mais de juízo na vida desses homens. Davi, nesse salmo, ele está provavelmente se referindo a experiências anteriores de livramentos passados que ele teve, E muitas vezes nós podemos ver ali na vida de Davi a imagem do povo de Deus, a imagem do povo de Deus, a imagem do próprio Cristo, em alguns aspectos. Davi tipificando a Cristo. E nesse salmo, ele está se referindo a experiências de livramento que ele teve no passado. E assim,
o salmista espera e lança sua confiança em Deus, sabendo que nada é de maior utilidade para confirmar a nossa fé do que lembrar daqueles exemplos em que Deus claramente nos dá prova de sua graça e também de sua veracidade e poder. E aqui nós temos um belo exercício de fé: lembrar dos livramentos da mão de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus na nossa vida e projetar isso para o futuro na certeza de que essas coisas vão acontecer. E era nisso que o profeta se sustentava. E mesmo que você não se lembre, ou que você esteja cego para não ver isso, né? O Senhor sustentando, o Senhor guardando, né? Esses dias, eu acho que a gente estava conversando na nossa leitura, não lembro, que nós, às vezes, não levamos, foi na leitura, nós estamos lendo Peregrino, né? E o livramento de Deus, John Bunyan falando da sua realidade. Diz que era um soldado que servia ao parlamento inglês, e aí eles estavam indo por uma campanha, e aí um soldado chegou para ele e falou assim: deixa eu ir no teu lugar. Aí ele: não, tudo bem, pode ir. E todos naquela campanha foram mortos. E aí ele viu o livramento de Deus na vida dele, e aquilo serviu para despertar mais ainda uma consciência dentro de si do juízo, da graça e da misericórdia do Senhor. Essas coisas na nossa vida precisam ser lembradas. Por quê? Porque Deus é aquele que nos guarda, Deus é aquele que nos livra. E quando olhamos situações anteriores em que Deus agiu, porque age todo o tempo na nossa vida, mas agiu de forma bondosa, de forma caridosa, nos sustentando em situações tão complicadas e tão difíceis, essas coisas devem nos fazer prospectar o cuidado, a bondade e a misericórdia de Deus em todas as situações da nossa vida. E esse era um exercício de fé. Percebam que Abacuque está falando de algo que iria acontecer. Deus havia revelado a Abacuque que o povo de Deus cairia em juízo, que eles ficariam ali um tempo determinado, 70 anos debaixo da escravidão, e que voltariam, seriam libertados dessa escravidão. E Abacuque recebe essa mensagem, ele prospecta para frente, redundante, aquilo que o Senhor tinha falado com ele, a exemplo dos livramentos anteriores de Deus com relação ao seu povo. A certeza que ele tinha que a mão do Senhor iria alcançá-los. E nesse contexto é interessante porque o próprio poder do inimigo se volta contra ele. E aqui, como em outros momentos, o povo de Deus se vê em grande perturbação, pois não vê, ele não consegue ver nenhum poder visível tão forte quanto o de seus inimigos. E aí eles se perturbam. Mas o profeta Abacuque encoraja os crentes a assumirem uma perspectiva. Eles deveriam olhar para a força de seus adversários como sendo a fonte da sua própria proteção. E é interessante como essas coisas, como isso aqui está presente no imaginário popular. Como essas verdades da Escritura estão presentes no imaginário popular. Aí você vê, por exemplo, frases como: o mal por si se destrói, o feitiço virou contra o feiticeiro. Por quê? Porque
que essa é a maneira de Deus humilhar, espizinhar e destruir qualquer orgulho humano, e principalmente aqueles que se levantam contra Ele, atingindo o seu povo. E aqui a palavra de Deus está dizendo assim: quanto mais forte for o inimigo, mais certa é a sua autodestruição por suas próprias armas e força. Aí você olha para a nossa sociedade hoje, veja como nós estamos caminhando. Vamos olhar aqui para a nossa realidade do Brasil. É desesperador, porque você vê as coisas acontecendo, sendo apresentadas. Eu acho que esse período que nós estamos vivendo é um período significativo, porque as feridas estão sendo expostas. E todas as vezes que as feridas são expostas, é para serem tratadas. Não pela sociedade, mas por Deus. Percebam como a coisa está clara. Antigamente a gente não via, mas está muito clara. A injustiça, o logro, o erro. E não é somente aqui no país, não. Há de se ouvir aí numa ordem mundial, onde outras pessoas estão envolvidas pelo simples interesse de impor, onde o dinheiro, a imoralidade e as outras coisas o desejo de poder estão em jogo. Como em situações anteriores. Às vezes eu fico pensando, o que vai na cabeça de um homem como Hitler, que quis dominar o mundo? Parece aquele desenho de Pink Cérebro. O que vai na cabeça de um homem querer ter poder sobre outras pessoas e oprimi-las? Se essas coisas não são motivadas pelo pecado, sendo sopradas no coração dos homens pelo desejo maligno de Satanás. E aí, quanto mais poder, quanto mais força, mais certa é essa destruição por meio de suas próprias armas. Nós estamos vendo a sociedade caminhar cada dia mais num caminho para a destruição. Eles não estão caminhando para um controle geral, por um poder, por mais que isso até se manifeste temporariamente, mas estão caminhando para a destruição, estão acumulando, é essa a ideia, acumulando juízo contra eles para o dia do juízo. Quanto mais forte o inimigo, mais certa a sua autodestruição por suas próprias armas, pois quando Deus soberanamente suscita poderes e os derruba, ele volta a força do inimigo contra si mesmo. E nós temos vários exemplos na Escritura a respeito disso. Esther capítulo 7, verso 10. Amã se enforcando em sua própria força. Aí você usa assim, essas expressões, o mal por si se destrói. Como se fosse uma coisa assim. O que acontece? Não. É o poder de Deus, é o juízo de Deus. É mostrando que Deus tem o controle sobre essas coisas. Deus está acima dessas coisas. E Ele está fazendo a sua vontade. Ele está exercendo soberanamente o seu poder. Como um grande tabuleiro de xadrez. O Calvino chamava esse mundo teatro da glória de Deus. Olha o que diz Esther capítulo 7, verso 10. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. É interessante porque nós vemos em muitas situações o livramento de Deus para com o seu povo. Mas isso não exclui o sofrimento e a perseguição que o povo de Deus passa. Até o Senhor
E isso mostra que essa realidade que nós vivemos, ela é mais absoluta no porvir. Se você olhar a história da igreja, a história como um todo, você vê a igreja crescendo, sendo perseguida, perseguição, aí, aí vem aquele período de perseguição, a igreja entra em paz. Aí ela é perseguida de novo, aí ela entra em paz. E vamos dizer assim, nesse ciclo, quando ela é perseguida e entra em paz, é porque o juízo de Deus operou. Aí ela descansa. Aí a igreja de Deus passa de novo por dificuldade. Aí vem o juízo de Deus e dá descanso. Aí vem, e você percebe esse ciclo. Tá? E esse ciclo se repete. E por vários motivos. Eu não vou aqui delineá-los todos. Mas é a maneira como nós estamos caminhando em direção ao quê? Ao reino eterno. E a maneira como estamos sendo provados e como o inimigo se levanta contra a igreja de Cristo. Estamos caminhando para um final derradeiro, em que todos os inimigos do Senhor serão destruídos. Não haverá misericórdia, porque aqueles que muitas vezes eram inimigos se tornaram amigos, como o apóstolo Paulo. E poderíamos citar milhares e até milhões de homens que se levantaram contra o Evangelho, que se levantaram contra a igreja, e agora fazem parte dela. O Senhor está chamando seus eleitos. E a forma como Deus age nesse ínterim até o final, preparando a sua igreja, mostrando o seu poder na preservação do seu povo. É engraçado, estava lendo um comentário a respeito do povo de Deus no Egito, e que uma das maiores bênçãos que um povo, uma nação pode ter é o seu crescimento, a geração de filhos. É a maior bênção que uma comunidade, que um grupo pode, porque aponta para o quê? Para a continuidade. Aí você olha, quando é que foi que o povo de Deus mais cresceu? E a Escritura diz isso, no tempo da escravidão do Egito. Ou seja, no meio da escravidão, o Senhor estava abençoando poderosamente o seu povo. Abra Daniel capítulo 6, verso 25. Os adversários de Daniel foram lançados na mesma cova de leões onde jogaram Daniel. Diz assim: ordenou o rei, foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Foi o mesmo acontecido com a fornalha de fogo. Abra 1 Samuel, capítulo 14, verso 19 a 20. A vitória, aí está descrita a vitória de Jonatas contra os filisteus. E percebam que o que nós temos aqui é essa mesma ação, esse modo operando de Deus, o modo operandi de Deus, o modo de operar de Deus. Verso 15: houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo, também a mesma guarnição, e os saqueadores temeram, e até a terra se estremeceu. Tudo passou a ser um terror de Deus. Do verso 19: enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus crescia mais e mais, pelo que disse Saul ao sacerdote: desiste de trazer a arca. Então Saul e todo o povo que estava com ele se ajuntaram e vieram a peleja, e a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Percebam que eles se voltaram contra si mesmos, e não foi somente nessa situação. E esse era um dos motivos pelos quais o Senhor não queria que eles fizessem o censo.
Por quê? Para que eles não confiassem no poder dos seus exércitos. Uma grande multidão teria grande poder. Eles deveriam confiar no poder de Deus. Porque é Deus quem dá esse livramento. É o mesmo princípio que você vê ali em Deuteronômio capítulo 8. Quando o Senhor coloca eles numa boa terra e fala para eles, lembrem do que vocês passaram no deserto, do que vocês... E o Senhor supriu, que agora vocês estão entrando numa terra que manda leite e mel. E as coisas vão nascer do chão. E vocês vão ter a disposição, se vocês não lembrarem, que isso foi produto da obra de vocês. Mas não é. Da mesma forma que eu sustentei no deserto, eu estou sustentando agora. Eles deveriam reconhecer isso. Aqui também, eles deveriam reconhecer que se o Senhor não saísse na sua peleja, se o Senhor não acompanhasse os seus exércitos, ou seja, se o Senhor não estivesse com eles, eles não seriam vencedores. E nós podemos até metaforizar essa fala. Não sei nem se eu posso fazer isso, mas fazer essa extensão. Se as nossas guerras hoje, se a nossa luta hoje não for a mesma luta do Senhor, nós não vamos vencer. Ou seja, se eu estiver buscando na minha vida a minha vontade, não a vontade de Deus, nós seremos perdedores nesse mundo e no mundo por vir. Abra Juízes capítulo 7, verso 20 a 22. A vitória dos 300 de Gideão. Olha o que diz. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros e seguraram na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam e exclamaram, espada do Senhor, e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que deitou a correr, a gritar e a fugir, ao soar das 300 trombetas. O Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial que fugiu, rumo de Zererá até Bet-Sita, até o limite de Abel-Meolá, acima de Tabate. Percebam que eles ficaram apavorados com os cântaros e as trombetas. Os cântaros sendo quebrados e as trombetas. E eles destruíram a si mesmos. E por último, 2 Crônicas, capítulo 20, versos 17 e 24. Josafá está enfrentando uma coligação de nações inimigas. Olha o que o verso 17 diz. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíreis ao encontro, porque o Senhor é convosco. Não tereis de pelejar. E é interessante porque nós temos vários textos na Escritura que vão falar assim, o Senhor peleja por vós. E um deles é Deuteronômio, mas vamos terminar isso aqui primeiro. Verso 24, tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Se você pegar o verso 15 desse capítulo, ele vai dizer assim, a peleja não é vossa, mas é de Deus. O que está acontecendo aqui? Josias
enfrentando uma coligação poderosa de nações inimigas contra Judá. E aí, Josafá é instruído a permanecer imóvel e ver o livramento de Deus. E aí, quando o povo olha para o deserto, né, eles veem o deserto cheio de mortos, eram os seus inimigos. O Senhor havia incitado uns contra os outros. Abra Deuteronômio capítulo 20, verso 4. Olha o que diz. Deuteronômio capítulo 20. Verso 4. Diz assim: e o título é acerca da guerra. No verso 11 diz assim: quando saíres da peleja contra teus inimigos, e vires cavalos, carros, e povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus te faz sair da terra do Egito, está contigo. Verso 8, verso 4, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar. É isso que a palavra de Deus está mostrando aqui. E percebam que no início de Abacuque, do livro de Abacuque, nós vemos o Senhor falando que vai suscitar uma nação grande, poderosa, impetuosa. E aí Abacuque reconhece isso: Senhor, como que nós sofremos juízo da tua mão por meio desses homens tão cruéis que estão avançando sobre a terra. Ou seja, ele reconhece o poder desses homens. E aqui fica muito claro que esse poder não serve de nada. De nada. Porque é Deus quem conduz todas as coisas. É o fraco vencendo o forte. Que contradição, né? Para mostrar que o Senhor tem poder sobre todas as coisas. E nada foge ao seu controle. Aí quando você vê inimigos se levantando contra nós, né? Você vê o poder das trevas se levantando contra nós. A palavra de Deus, nós devemos olhar não para quê? Para esse poder que é notoriamente maior que nós. Olhar para Deus. Porque Ele transforma esse poder em nada. Como nós estamos vendo aqui. Aí quando o Senhor diz que aquele que não poupou o seu filho, certamente nos dará com ele juntamente todas as coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem poderá se levantar contra a salvação de Deus na vida do seu povo? Quem poderá nos destruir? Que poder poderá se levantar contra nós, frágeis pecadores, que, como vimos aqui na nossa confissão, somos presas fáceis na mão do inimigo. O poder de Deus. É esse poder demonstrado aqui no Velho Testamento, dessa forma, fisicamente, e que vai, de certa forma, se manifestar fisicamente no final das coisas, como diz, que a igreja será perseguida, muitos serão mortos, como aconteceu. Mas quem prevalece? Somos nós, a igreja. E nós prevalecemos por quê? Porque o poder que está em nós é maior. Por isso Paulo dizia: eu posso sofrer, posso passar por qualquer coisa, posso ser humilhado, e ele
passa por todas essas coisas, ele é preso, ele morre, né? Pode passar por necessidades. Por quê? Porque o Senhor é a sua fortaleza. O Senhor é o seu auxílio e Ele não vai temer o que vem. Eu vou, queridos, parar por aqui. Porque se eu continuar, eu não vou ter aonde parar. Mas percebam aqui o que Abacuque vai dizer nos versos 18 e 19. Essa é a conclusão que ele vai chegar. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Nós precisamos entender isso na nossa vida. Aqui, Abacuque está mostrando, está colocando em prática aquilo que o Senhor ensinou, estava tentando ensinar ao seu povo lá no deserto. Que nem só de pão viverá o homem. O Senhor é a fortaleza dele. É o Senhor que vai sustentá-lo. O apóstolo Paulo passou por essa situação. Paulo tinha um espinho na carne. Alguns dizem que esse espinho na carne provavelmente era isso, era uma doença gravíssima, algo que as pessoas olhavam e tinham, de uma certa forma, um nojo e uma repulsa e tinham pena, compaixão. Ao ponto de ele chegar e das pessoas falarem, na linguagem do apóstolo Paulo, que as pessoas tinham, às vezes, o desejo de tirar os seus próprios olhos e dar a ele. Essa é a linguagem que ele usa. E aquilo o atormentava. E ele reconhece que era um mensageiro de Satanás. Ele fala, 3 vezes eu pedi para que isso parasse. Imagine o desespero do apóstolo Paulo. E é interessante que a linguagem que ele usa, é uma linguagem muito cultural. Esse 3 vezes dá a ideia de intensidade, desespero. Eu acho que todos nós já passamos por isso. Quem não passou, com certeza vai passar. Completo desespero. E aí o Senhor diz para ele o quê? A minha graça. Não vou tirar isso de você, Paulo. Você vai ficar com isso. Enquanto você estiver aqui entre nós, você vai permanecer assim. E qual era o objetivo disso? Paulo diz, por causa das grandezas das revelações. Provavelmente Paulo poderia ser aquele homem que olhasse para si mesmo e disse assim, como sou grande. E aí você vê o que Deus fez na vida dele, porque ele diz assim, nós somos, a nossa situação é como se tesouros habitassem em vasos de barro. Para que ele continuasse a ter essa perspectiva, que ele mostra com essa expressão, com aquilo que ele vê em Romanos capítulo 7, que a gente vê em Romanos capítulo 7, ele precisava desse espinho na carne. E nessa situação ele tem que contar com o quê? Somente com a graça de Deus. Era isso que colocava ele no prumo. Que fazia com que ele pudesse olhar para cima e contemplar a Deus. Quando ele fala que vasos de barro que contém um tesouro, aí Paulo diz assim, existem vasos para honra e para desonra, E naquele tempo,
eu não sei se todos sabem isso aqui, eu já falei isso aqui várias vezes, mas naquele tempo as pessoas faziam as suas necessidades em vasos de barro. Tá? Aconselho vocês estiverem passando em Teresópolis, né? Sempre confundo Teresópolis com Petrópolis, a casa de Dom Pedro. Petrópolis, eu sempre confundo. Se vocês estiverem passando por um polis desse aí, dê uma passadinha lá, faça uma visita na casa de Dom Pedro II, vocês vão ver lá um vasozinho lá, onde as pessoas escarravam, faziam as suas necessidades, né? Quando Paulo fala tesouros em vaso de barro, está se referindo a esse tipo de vaso, que carrega dentro de si podridão. Mas é que agora a sua utilidade é completamente diferente. Agora ele carrega um tesouro imensurável, que é a graça de Deus. Ele aprendeu essas coisas no trato de Deus para com ele. É por isso que ele diz que tudo ele pode, porque o Senhor é a fortaleza da minha vida. Vamos orar.